que vem é um torneio de modalidades individuais, que seria peteca, tênis, atletismo, natação, que é uma maneira também da gente estar avaliando e conhecendo os nossos atletas que vão competir nessas modalidades no Engenharidas. Bom, queria agradecer a presença dos dois, também estão convidados a sempre voltar, principalmente se tiver alguma novidade bacana para o pessoal aí de casa. E no último bloco eu vou voltar, eu e o Hugo, para falar um pouco de campeonato nacional e também das últimas notícias agora da tarde. Não saiam daí. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do Na Área, ou melhor, na área, como diria o Próspero. O Vitor, que estava aqui presente no nosso segundo bloco, pediu para lembrar que sem o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e também a Divisão de Esportes e Lazer, ele não poderia organizar todo esse evento que a gente comentou da Interatléticas, então fica aí o registro para que os devidos créditos sejam dados. Estou aqui com o Hugo Amiche novamente para falar um pouco do campeonato nacional e também das últimas notícias do dia. Acho que a gente pode começar pela notícia que saiu agora à tarde dos 3 melhores do mundo, Hugo. O que você achou aí? Cristiano Ronaldo, Messi e o Neuer, que foi surpresa para muita gente. Gustavo, o Cristiano Ronaldo e o Messi eram nomes certos nessa lista, né? Como são 3, teria que entrar uma da campeã mundial, a Alemanha. E aí entrou o goleiro Neuer, né? Não foi o Toni Kroos, não foi o Schweinsteiger, foi o goleirão Neuer que realmente fez uma Copa do Mundo muito boa, também jogando muito no Bayern de Munique, de vez em quando está chamado de líbero, né? Tá aí na disputa contra o Cristiano Ronaldo e o Messi, mas eu acho que o português, mesmo sem fazer uma Copa do Mundo brilhante, vai levar de novo. E você achou justa essa indicação do Neuer? Achei, pelo que ele fez no ano, né? Contam o ano, desde o meio do ano passado até a metade desse ano, mais ou menos assim que a FIFA faz a eleição. Eu achei justo, até porque foi o goleiro muito convincente na Copa do Mundo e no Bayern de Munique também nunca deixou o time na mão quando precisaram dele. Eu também acho justo, mas vou falar de uma lista que eu não achei justa, que saiu numa revista inglesa, que o Lan, de acordo com essa revista, é o segundo melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo em primeiro, ele em segundo e o Messi em terceiro. Eu gostaria que você comentasse sobre essa lista um tanto quanto duvidosa. A lista bem duvidosa. O Lan não é o segundo melhor jogador do mundo, né? Ele é um jogador muito bom, tanto que joga de volante como na lateral esquerda e direita. Talvez ele seja o melhor defensor do mundo, mas o melhor jogador do mundo não é ele, é o Cristiano Ronaldo hoje em dia. E vamos falar agora do Campeonato Nacional. Aí no último final de semana aconteceu a penúltima rodada, algumas definições como o rebaixamento, enfim, matemático do Botafogo, e também tivemos a confirmação da vaga na Libertadores tanto para o Internacional quanto para o Corinthians, mesmo com uma derrota muito feia para o Fluminense, né, Hugo? O Corinthians perdeu de 5-2 o Fluminense, né? O Corinthians precisava de uma vitória, um empate nesses 2 jogos. Se o Grêmio vencesse os 2, o Grêmio já perdeu e o Corinthians conseguiu a vaga, mesmo com a derrota. Agora o Campeonato Brasileiro ali, Corinthians e Fluminense vão disputar Corinthians e Internacional, vão disputar quem vai ficar com essa terceira vaga, que é a vaga que vai direto para a Libertadores, não precisa passar pela aquela pré-Libertadores, que seria ruim para os dois que começariam a temporada muito mais cedo do que deveriam. E tem também a questão da premiação, né? Quem fica em terceiro colocado recebe mais dinheiro do que a quarta colocação do campeonato. Hugo, quem você acha que vai conseguir essa vaga direta na Libertadores? Aqui, só lembrando, o Corinthians vai enfrentar o Criciúma em casa, dia 7, jogando na sua arena Corinthians, na sua nova arena, e o Internacional vai pegar o Figueirense fora, Figueirense que já também não luta para mais nada no campeonato, assim como o Criciúma, já que o Criciúma caiu, o Figueirense vai ficar ali no meio da tabela. Bom, eu acho que o Corinthians tem a possibilidade maior de vitória, né? Não descarto o Inter, até porque o Campeonato Brasileiro já acabou para
de 20 clubes para 17 já acabou. Só Bahia, Palmeiras e Vitória que ainda se interessam no campeonato. Então é provável que o Corinthians vença e o Inter empate, mas os dois ganhando, o Inter, por ter ali a mesma quantidade de pontos do Corinthians, vai seguir na frente pelos critérios de desempate. Os dois times estão com 66 pontos. No critério de desempate que o Hugo falou, o Inter tem vitória a mais e por isso fica na frente. Então para o Corinthians é vencer e torcer por algum tropeço do Inter, ou empate, ou uma derrota. Você falou aí de rebaixamento. O Bahia, surpreendentemente, está vivo nessa última rodada, conseguiu vencer o Grêmio jogando em casa, uma surpresa muito grande, só que foi aquilo, né? O zagueiro Pedro Jeromel deu um carrinho por trás em cima do atacante do Bahia, ele foi expulso logo no primeiro tempo e, para complicar ainda mais, nessa cobrança de falta saiu o único gol do Bahia. Realmente o Bahia conseguindo uma vitória muito surpreendente, não é, Hugo? E assim continua vivo, assim como Vitória e Palmeiras disputam para ver quem é o único que consegue sair, já que o Palmeiras perdeu para o Inter e o Vitória foi goleado pelo Flamengo 4-0. Quem diria, né, Hugo? É justamente isso, Gustavo. O Palmeiras só está na situação que está. O Palmeiras só precisa vencer o Atlético Paranaense em casa para poder se salvar do rebaixamento. E o Vitória, que poderia ter ao menos empatado com o Flamengo, né? O Flamengo já não quer nada com o campeonato. Jogou com um time bem desfigurado. O Vitória não conseguiu e ainda tomou uma goleada. 4-0 lá em Manaus. Ajudou o Palmeiras, que perdeu para o Inter. E agora, pelo visto, aí vai ser o Palmeiras que vai sair salvo e rebaixar os dois baianos. Mas o Palmeiras, da última vez que jogou no Allianz Parque, seu novo estádio, enfrentou o Sport. E o Sport também já não queria muito com o campeonato e acabou derrotado por 2-0. Então é bom o Palmeiras abrir o olho e vencer. Caso o Palmeiras tropece e o Vitória ganhe, o Vitória se salva. E caso Palmeiras e Vitória percam e o Bahia vença o Coritiba fora, o Bahia se salva. A situação do Bahia é apenas matemática. Eu acho que é Vitória e Palmeiras a disputa de quem vai continuar na Série A. Lembrando que subiram 4 times da Série B nesse final de semana, né? Você falou exatamente da Série B e eu acho que vale do destaque dos times catarinenses. Apesar do Criciúma ter caído, Chapecoense e Figueirense se mantiveram na primeira divisão. Lembrete, Chapecoense nunca foi rebaixado e subiram Joinville e Avaí, ou seja, Santa Catarina com 4 clubes dentro da Série A, 20%, já que são 20 times, um número interessante e realmente o pessoal lá, os catarinenses, estão de parabéns, né, Hugo? São 4 times catarinenses, igual só os paulistas, né? São 4 paulistas na Série A também. Tem mais cariocas agora, o Vasco subiu, os times que subiram foi o Joinville, foi o campeão da Série B, a Ponte Preta vice-campeã, o Vasco como terceiro colocado e o Avaí conseguiu a vaga no último sábado. Então são apenas 3 cariocas, já que o Botafogo retorna à Série B e o Vasco subiu, e 4 catarinenses. Futebol catarinense vivendo uma boa fase, né? É difícil jogar com esses times em seus próprios domínios e ano que vem serão 4 equipes aí no Campeonato Brasileiro. Pode ficar só atrás de São Paulo, que com o acesso da Ponte na Série A, caso o Palmeiras se mantenha, vai ficar com 5 paulistas aí. E falando rapidamente também dos paulistas, a Portuguesa que era para ter ficado na Série A, na visão de muitos, toda essa investigação a respeito de veracidade ou não do acidente que aconteceu. Enfim, Portuguesa caiu da Série A para a Série B no tapetão e da Série B para a Série C no campo. Realmente uma campanha desastrosa. Mais da metade dos jogos os portugueses saíram derrotados. Realmente muito triste. Se eu não me engano, 4 derrotas, 4 vitórias em 38 rodadas. Foram 4 vitórias e 13 empates, se eu não me engano. O resto tudo derrota. Uma campanha digna realmente de Série C. Mais algum destaque dessa última rodada do Brasileiro, dessa 37ª? Bom, Gustavo, eu acho que o Brasileirão aí, dessa 38ª rodada, só esses 3 jogos aí que vão decidir mesmo. O resto já tá meio que encaminhado. O Brasileirão desse ano parece que acabou uma rodada antes, na 37ª. Agora a torcida aí é para ver quem vai se salvar. Ou os corintianos e são paulinos torcendo contra o Palmeiras no domingo. Você falou aí que acabou uma rodada antes e muita gente reclama que não tem graça um campeonato assim, com pouca emoção.
Você é a favor de que se torne mata-mata ou você acha que pontos corridos é a única competição realmente justa, já que são 38 rodadas e o time que vacilar tem chance de se recuperar? Eu acho que não tem necessidade de trocar o Campeonato Brasileiro, né? Até porque a Copa do Brasil já é um campeonato mata-mata tão emocionante quanto, o que diria aí as finais, né, da última Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético. E eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que premiar quem é mais regular realmente. O Cruzeiro foi o mais regular o campeonato inteiro, o São Paulo também foi bastante regular e não por isso são os dois melhores do campeonato, e um campeonato se joga dessa forma. Eu também concordo, até porque os estaduais também são mata-matas, a Libertadores tem a sua fase final de mata-mata e a Sul-Americana, né, que vai ter a final na semana que vem entre River e o Atlético Nacional. Realmente eu acho que o Brasileirão tem que continuar com pontos corridos, como é na Europa, que todo mundo gosta de comparar aqui com o futebol nacional, só que quando a comparação é nesse sentido, de algum acerto, o pessoal esquece, né? Enfim, como o Hugo falou, teremos a última rodada agora no dia 7, todos os jogos estão planejados para acontecer no mesmo horário, ou seja, às 17 horas, mas existem algumas questões aí a se resolver. Por exemplo, Corinthians e Criciúma na Arena do Corinthians, como eu já disse, vão se enfrentar no mesmo horário de Palmeiras e Atlético também na arena, nas suas respectivas arenas. Ou seja, o Palmeiras jogará em casa, na Allianz Parque, e o Corinthians na sua arena. O problema disso é que as duas equipes pegam a mesma linha de metrô. Então, existe a grande possibilidade de haverem conflitos, principalmente se o Palmeiras acabar rebaixado, que a torcida vai ficar exaltada, né? Ainda mais um ano de centenário. Então, existe a possibilidade de mudança desse horário. Complementando aqui a tabela, Botafogo e Atlético Mineiro jogam, o Atlético que perdeu agora para o Curitiba, já sem querer saber de nada no campeonato, já venceu a Copa do Brasil, fase na Libertadores ali na fase de grupos já garantida. Vão jogar no Mané Garrincha às 17 horas. Sport e São Paulo, também outro jogo que não tem nenhuma importância, já que o São Paulo garantiu a vice-liderança do campeonato e o Sport já está salvo de qualquer risco. Os dois jogos, Corinthians e Criciúma e Palmeiras e Atlético, eu já citei. Teremos Cruzeiro e Fluminense, que se fosse algumas rodadas atrás seria um grande jogo, mas novamente as duas equipes já relaxadas no campeonato. Fluminense inclusive pensando aí no próximo ano, algumas peças vão sair, como o Diguinho, Valência, o Diego Cavalieri não tem situação definida, algum talvez saia. Enfim, além de outras estrelas, realmente o Fluminense, com essa parceria com a Unimed aparentemente chegando ao fim, vai ser complicado de manter um time competitivo. Vitória e Santos, Vitória aí desesperado para não cair, vai jogar na sua casa também. Se o Vitória não conseguir vencer, não tem nenhuma chance de escapar. Então é bom que aproveite esse momento do Santos, né, Hugo, que não disputa mais nada no campeonato. Grêmio e Flamengo, também outro jogo que não tem importância, já que o Flamengo saiu derrotado e não tem mais pretensões de Libertadores. Figueirense e Internacional, o Inter, como a gente disse anteriormente, jogando fora de casa, buscando a terceira colocação que rende ao clube uma classificação direta na Libertadores, não precisa jogar aquela pré-Libertadores, que ficou famosa, principalmente anos atrás, pela exatamente o Corinthians ter perdido para o Tolima. Todo mundo achava que era jogos já ganhos, mas na realidade é muito perigosa essa competição, principalmente por ser uma decisão logo no começo do ano. E para fechar, Goiás e Chapecoense, outro confronto aí sem muita relevância nacional. Hugo, falando um pouco dessa movimentação de mercado que começa, alguns clubes não sabem nem se vão ficar com o mesmo técnico, como é o caso do Corinthians, outros não sabem. Vai jogar até a Copa Libertadores do ano que vem. O Rogério se juntou com a diretoria e a diretoria alegou que precisava de nomes de peso para a disputa da Libertadores.